Mais uma correção. PET 4, semana 3. Agora um pouco mais voltado, né, para outras manifestações artísticas. Nós vimos, né, na semana anterior a literatura através da obra Macunaíma, e agora nós vamos falar de outras pessoas que integraram esse grupo dos primeiros modernistas envolvidos na semana de 1922, que abre o modernismo no Brasil, só que agora nós vamos falar da pintura, de pessoas que foram importantes na pintura modernista, né? Então hoje, semana 3 do PET 4, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Anita Malfatti, lembrando que, né, quando vocês estavam na semana 3 do ciclo 3, eu fui enviando ao longo da semana alguns vídeos, alguns links de vídeos sobre a pintura e sobre a Anita Malfatti. Então, vocês já têm aí um conteúdo além desse do PET, né? Um material além do material entregue pelo PET. Anita Malfatti pode ser considerada uma grande figura do modernismo no país. Ela foi uma das precursoras da arte moderna no Brasil e fez parte da Semana de Arte Moderna que ocorreu no ano de 1922, e a ruptura com o modo canônico chamou a atenção dos artistas do modernismo. Conheça algumas das características de suas obras: cores vibrantes, pinceladas visíveis e bastante evidentes, destaque nas expressões, descompromisso com o real, quebra com o modelo artístico da academia, temas pessoais e do cotidiano. A artista Anita Catarina Malfatti é considerada a pintora brasileira responsável por introduzir no Brasil as formas europeias e americanas de modernismo. Filha de um engenheiro italiano e de uma mãe norte-americana, ela nasceu em 2 de dezembro de 1889, na cidade de São Paulo. Anita Malfatti foi, sem dúvida alguma, uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras da primeira fase do modernismo brasileiro. Então, vocês tiveram acesso a a reprodução, né, de duas pinturas feitas por Anita Malfatti. Uma intitulada Tropical, que foi feita em 1917, e a outra intitulada Samba, que foi feita entre os anos de 1943 e 1945. Então, vocês iam, né, fazer uma observação, uma leitura visual dessas telas e pegando aquelas características que já tinham sido mencionadas anteriormente, né? Uso de cores fortes, pinceladas visíveis, a expressão, temas do cotidiano, todas aquelas características vocês iam observar e verificar se conseguiam encontrá-las nessas duas telas, tá? Atividade 1. O que as obras Tropical e Samba da artista Anita Malfatti têm em comum que podemos sinalizar como índices do modernismo brasileiro? Eu coloquei aqui uma sugestão de resposta, né? E aí vocês tinham que observar o seguinte, né? O que é que essas telas têm em comum entre si e que podem sinalizar, né, como índices do modernismo brasileiro. As telas, vejam bem, elas são de épocas diferentes, vou voltar nas duas. Uma é de antes, né, foi feita antes da Semana de Arte Moderna, que é a tela Tropical, ela foi concluída em 1917, e a outra, Samba, ela foi feita num outro período, né? Já não estávamos mais na primeira geração modernista, né? Considerando a literatura, a gente já estava numa terceira geração, a geração de 45, final da segunda, início da terceira, né? Então, são duas telas da mesma
pintora, né, feitas pela mesma pessoa, porém em momentos diferentes. O que essas duas telas têm em comum e que sinalizam o modernismo brasileiro? Então, a minha sugestão de resposta. Ao observarmos as telas Tropical e o Samba, podemos notar traços bem característicos da obra da pintora Anita Malfatti. Aí eu voltei naquelas informações, né? Como o uso de cores vibrantes, pinceladas visíveis e bastante evidentes, destaque nas expressões, descompromisso com o real e temas cotidianos. Esses elementos rompem com o modelo acadêmico de pintura da época, aproximando suas obras das ideias dos modernistas da primeira geração, que romperam com todos os padrões artísticos vigentes, negando as normas, regras e tradições e criaram uma arte realmente inovadora e livre de qualquer imposição. Então, o que eu fiz aqui? Peguei aquelas informações que vocês receberam, né, no próprio PET, antes das duas imagens, verifiquei se nessas imagens eu consegui encontrar aquelas características, coloquei ali, né? De uma forma ou de outra, essas características aparecem nas duas imagens? Aparecem. Coloquei ali, né? O que isso tem a ver com a literatura modernista, com os primeiros modernistas? Também coloquei isso. Vocês tinham que fazer essa associação, claramente. Vale também ressaltar que as temáticas representadas na pintura de Anita Malfatti vão ao encontro dos ideais da literatura modernista. Representação da identidade nacional, trazendo elementos tipicamente brasileiros como o samba, o clima tropical, a miscigenação, a natureza, festas e costumes populares, por exemplo. Então, peguei os temas, né, das duas telas e fiz associação desses temas com as ideias da literatura modernista daquele momento. Tudo isso para responder a questão. E aí eu coloquei uma resposta que eu recebi de uma aluna, coloquei o nome da aluna aqui, né, de qual turma que ela é, que dentre aquelas que eu recebi no prazo, né, de correção razoável, foi uma boa resposta. Tive outras, mas eu acho que essa aqui ficou bem clara para vocês. Então, a resposta da Bruna, da 304. Sua obra Tropical foi a primeira pintura moderna de um tema brasileiro. Nela, a artista representa uma mulher de cor de pele miscigenada. A figura aparece carregando um cesto de frutas tropicais, mostrando, de certa maneira, a cara do Brasil daquela época. Há na obra uma estilização das formas, bem como uma deformação da figura humana. Anita não conseguia se enquadrar completamente nos padrões da arte acadêmica. As cores, entretanto, não são naturalistas, embora ainda estejam ligadas ao objeto. A obra O Samba se mantém no tema da miscigenação social e carrega consigo o peso das rodas de samba no Brasil, tentando trazer novamente o jeito brasileiro para a arte, foco do modernismo, a redescoberta do país. As estilizações aqui estão também fora da arte acadêmica e as cores são mais uma forma de expressar os sentimentos da artista em relação ao objeto de pintura, característica fortemente ligada ao expressionismo. Então, essa foi a resposta de uma aluna, né? Não vou colocar outras aqui, senão o vídeo fica muito extenso, mas foi uma que eu achei que valia a pena compartilhar com vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Ainda teremos a correção da semana 4. Acompanhem e, como eu sempre tenho dito, né? Ainda quer saber mais? Surgiu uma curiosidade, uma dúvida em relação ao assunto? Vocês sabem, né, através de qual canal nós devemos nos comunicar. Então, entra lá no aplicativo Conexão Escola, confere o seu horário de língua portuguesa. Eu estarei lá com a sala aberta, é só mandar
a sua pergunta, ok? Até a próxima!